eu gostaria de agora convidá-los para subir ao palco, a Edneia, a Amanda, o Vitor, para que nós possamos fazer uma rodada de debate, de perguntas, pedir para que todos sejam breves por conta do nosso tempo e que nós possamos fazer perguntas de fato objetivas e direcionadas, considerando tudo que discutimos até o presente momento. A Edneia pôde, de alguma maneira, historicizar um pouco da luta antirracista, e essa luta, esse embate, é por uma disputa de um projeto político, de um projeto de narrativas, e é exatamente isso que está em jogo. Então, de alguma maneira, isso me faz pensar o quanto é revelador, né? Porque a Lei 10.639 foi sancionada em 2003 e estamos há 14 anos desta lei e ainda estamos lutando duramente para que ela seja efetivamente implementada nas escolas em todo o Brasil. O relato da Edneia, ele é muito, muito, muito atual quando ela diz que ainda há professores que entendem a África como um país. É muito, muito atual. Nós nos deparamos com isso no Museu Afro-Brasil diariamente. A Amanda, por outro lado, trouxe uma experiência muito bonita, muito vitoriosa, né, do Ireti, uma experiência de diálogo, de prática, de pensar a educação, de construir a educação com profissionais que estão na rede pública, que estão nas periferias de São Paulo, mas também nos revelou que, considerando o projeto político, o Estado, de alguma maneira, vai dizer: olha, esse projeto é muito bom, é muito importante, mas busque recursos em outros lugares, né? Acho que isso também revela este momento. O Vitor nos encantou e também nos trouxe reflexões sobre possibilidades de trabalhar, né, pensando o território, pensando a ação das famílias negras nesses territórios, pensando possibilidades de leitura de obras, de conexões que nós podemos fazer a partir de uma pintura, a partir da música, a partir da própria história das famílias e das pessoas que estão nos bairros e tal, ocupando os territórios. E aí, considerando todas essas falas, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta, que é pensar, gostaria que vocês, de alguma maneira, pudessem nos dizer se vocês, como vocês veem esse momento político, considerando que, em 2003, a lei foi sancionada. Em 2017, ainda estamos lutando para que ela seja plenamente implementada nas escolas, mas o novo currículo deste governo tenta tirar a obrigatoriedade desta lei. E nós aqui já percebemos e já falamos o quanto essa lei é de extrema importância para a gente valorizar e encontrar, de fato, a humanidade dos indivíduos negros deste país. E aí eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque, ao mesmo tempo que avança o conservadorismo, a resistência também avança, mas o fato é que os projetos de leis estão aí, né? O que podemos fazer para continuar garantindo que formações e que estes assuntos sejam, de fato, tratados com competência e humanidade nas salas de aula.
Danou-se. Esse momento é um momento de caos, né? E o caos é necessário para que haja mudanças. Ele sempre tem que passar, a mudança sempre tem que passar pelo caos primeiro. Como eu disse, eu sou religioso, eu acredito no candomblé e acredito que é um movimento comum para Exu, que é um movimento de troca. Exu ele tem duas faces e só aquela tênue fina linha do meio é que é a definição. Então, nós estamos num lugar em que as pessoas estão tentando se colocar no mundo como dirigente do mundo. A gente passou pela escravização no século XV, que era para poder alimentar a Europa. A gente passou pela Segunda Guerra Mundial, que é para poder as pessoas se unirem contra um inimigo em comum. Agora nós estamos nesse tipo de caos complexo, em que a esquerda, não sei se eu vou dizer esquerda, mas os pensamentos intelectuais, os pensamentos coletivos, tiveram oportunidade de comandar por bastante tempo. No Brasil, Lula e Dilma. Nos Estados Unidos, Barack Obama. E essas pessoas foram bastante fortes no trabalho de tentar retomar o lugar do povo dentro da estrutura do governo, dentro da estrutura da nação. Infelizmente, isso foi travado. O plano dessa pessoa que quer manter o status quo, a escola onde está, a educação onde está, a fome onde está, eles foram bem planejados e, para mim, houve um tipo de infiltração, né? E aí nós temos hoje Michel Temer, hoje nós temos Trump e aquela mulher que entrou na França e esse monte de gente que está investindo em piorar a situação popular. A corrupção tomou um ponto que, para nós, é benéfico. Para nós, cidadãos, é benéfico esse momento da corrupção, porque a corrupção sempre esteve aqui. Ela nunca saiu do nosso país. E é o primeiro momento em que a corrupção está visível, a partir de 2013, por estranho que pareça para alguns, né? Então, só nesse momento é que a gente está passando pelos incômodos reais. Nesse momento, a gente está aqui no MASP. Gente, é o MASP, Museu de Arte de São Paulo. Sabe como é? Vocês já passearam na Praia do Guarujá? É a mesma coisa que aqui no MASP. Entendeu? Então, nós estamos discutindo racismo no MASP, né? Se a gente está discutindo racismo no MASP, já é um grande passo. A gente já está incomodando. Esse é o grande ponto. A gente está incomodando. Nossa obrigação é incomodar. Nossa obrigação é melhorar a educação para os nossos filhos. Porque se você olhar para trás, se você aqui no primeiro banco olhar para trás e o último lá no primeiro banco olhar para frente, aqui não tem ninguém de classe média. Aqui não tem ninguém que ganha 10 mil reais por mês. Se difícil, tem gente que ganha 5. Então, é o nosso filho que está na escola. É o meu filho, é o seu filho, né? Então, a educação está errada, a gente não está entendendo a educação, então vamos trabalhar, nós somos professores. Então, essa discussão, a possibilidade da gente ter essa reunião, já é o movimento benéfico do caos, né? Então, esse movimento benéfico do caos, a gente tem que investir muito nele. Investir jogando duro mesmo, sabe? Jogando muito duro, porque o outro lado, ele já está assentado. Ele já está assentado há muito tempo. Muito tempo. Muito tempo, né? O primeiro revolucionário preso foi Jesus Cristo. O resto é tudo lucro, né? Então, assim... Então, para terminar, para finalizar, eu acho que esse momento da política brasileira, esse impedimento
do progresso que já foi feito, essa trava no progresso, esse retrocesso, faz parte do movimento da política, né? O que a gente não tem que aceitar é esse movimento. A gente tem que ser o mais contra possível, sabe? É muito difícil aceitar. É muito difícil, principalmente, eu vou falar aqui numa coisa que choca muito os professores nas vezes que eu vou na escola, é muito difícil para a gente aceitar as cotas, mas as cotas são necessárias. São necessárias. Por quanto tempo, eu não sei, mas são necessárias, são indiscutivelmente necessárias. Que cada vez que a gente fala, como professor, cota para mim é meio estranho, é só você pensar assim, puxa, eu como professor dessa escola, será que eu acho mesmo que o meu aluno vai conseguir frequentar a USP? Será que eu acho mesmo isso? Será que o meu filho que está nessa escola vai conseguir ser um CEO? Esses camaradas que são presidente do presidente da firma? Não, a gente está educando nossos filhos para serem empregados dessas pessoas que vão para as escolas particulares. Então, a proposta nossa, mais que tudo, tem que ser acabar com as escolas particulares, ter um nível de educação que se equipare e torne as escolas particulares obsoletas. E isso o governo não quer. Nenhum governo vai querer durante muito tempo, e essa é a luta que a gente tem que fazer. É isso. Eu acho que a minha avaliação é de que essa luta da população negra para a implementação de políticas públicas, ela sempre funcionou em ondas. Ondas de valorização institucional, tomando emprestado um conceito de um pesquisador chamado Renato Araújo. E a gente viu essas ondas acontecerem no final do 19, a gente viu acontecer na década de 30, depois a gente viu acontecer de novo na década de 70, com o MNU, como você mesmo falou, né, Vitor? E a gente viu isso acontecer também em 2003, né? Todas essas ondas de valorização institucional do negro, elas sempre tiveram ligadas à luta do movimento negro, de artistas, militantes, de agentes da sociedade civil. E elas sempre revelaram um problema, que é elas funcionarem como uma onda. Elas não têm que ser uma onda, elas têm que ser um projeto contínuo, perene, no espaço e no tempo, como eu mencionei anteriormente, e que elas, para que elas sejam menos enfraquecidas pela mudança de poder. Então, se elas dependem de um projeto de governo, se elas não são um projeto do Estado, isso significa que a gente vai estar sempre à mercê dessas políticas. Felizmente, a gente não está tão à mercê assim, porque também, como eu disse anteriormente, a gente tem grandes pessoas que sempre tiveram nessa luta e que sempre fizeram com que, se o Estado e o governo não realizem, a gente, a duras penas, na construção do cotidiano, na nossa luta de base, vai fazer com que isso aconteça. Então, para olhar esse cenário de hoje, desse avanço do conservadorismo, eu tento olhar para o que aconteceu antes, para ter essa referência histórica. E eu tento pensar que os avanços que a gente fazem, eles não serão perdidos. Então, um trabalho como o trabalho da Edneia, um trabalho como o trabalho da família Trindade. O Solano Trindade, até hoje, é uma referência. Não é? Ele nunca se perdeu, ele não se perderá, a gente não vai deixar com que isso aconteça. Então, eu acho que esses avanços que foram realizados nesse período, eles vão, de alguma forma, criar uma força para que essas políticas públicas elas não morram e que elas não sejam essa política do governo e que a gente tente fazer com que elas sejam uma política do Estado. Com isso, eu não estou diminuindo o papel que esse retrocesso tem para a nossa sociedade, mas eu quero que a gente também tenha sempre a perspectiva de luta, né, e de implementação disso que foi uma conquista. A gente precisa valorizar quem trabalhou antes para a gente estar aqui no MASP, para essas coisas serem conquistadas, e a melhor forma de valorizar é reconhecer e continuar esse trabalho. Então, a gente está aqui junto, né, num sábado de manhã, para fazer com que isso não se perca. Então, eu acho que, nesse cenário ameaçador, o que a gente vai fazer é continuar trabalhando para que as conquistas sejam garantidas.
Eu vejo como um momento horroroso, né? Retrocessos no campo dos direitos humanos terríveis. Mas também tem uma coisa que eu acho que a gente não pode esquecer, é que, para a população negra, a gente nunca baixou o punho cerrado, né? A gente não teve tempo para respirar. A gente continuou entrando na loja e sendo seguido pelo segurança. A gente continuou com dificuldade para conseguir crédito, alugar apartamento. A gente continuou sem dinheiro para comprar todos os livros que a gente queria produzir, todos os filmes e shows e editoras que nós temos competência, experiência e material para produzir. Nós continuamos na luta. Então, para que serve esse retrocesso? Para aumentar a roda, eu acho. Uma das coisas que tem me chamado muita atenção é que, nos movimentos de resistência, a juventude negra tem tido uma participação essencial. Nos movimentos de ocupação dos secundaristas, aqui em São Paulo, as jovens mulheres negras estiveram com um protagonismo imenso. E isso é esperança, é Ireti, né? É isso. Quando a gente observa nas escolas o Black Power na sala de aula, a gente vê a estética negra se impondo no mercado, e isso tudo não começa agora. Agora, eu acho que também tem sido importante demonstrar que nós temos uma experiência de resistência que é essencial para o Brasil como um todo. Eu acho que o Brasil precisa aprender com o movimento negro. Precisa aprender esse movimento intergeracional que o Vitor colocou aqui. A família negra, cada família negra é um quilombo. Cada família. Porque você tem que reservar o espaço da memória. Hoje, nas escolas, nós estamos vendo uma multiplicidade de informações, nós estamos recebendo os estudantes africanos. Há quantos anos os africanos não estão ali no centro de São Paulo e a gente finge que não vê? Há quanto tempo a Avenida Rio Branco está lotada de africanos e parece que o povo chegou agora? Os africanos estão no Brasil. Nós estamos recebendo culturas riquíssimas. A quantidade de senegaleses que estão chegando no Brasil é imensa. E essas culturas, elas, mais uma vez, em mais uma onda, oportunizam que nós melhoremos a nossa humanidade, a nossa forma de lidar com a ciência, com o desenvolvimento. Porque o que tem vindo para cá é possibilidade de pensar o desenvolvimento de uma maneira solidária, de uma maneira muito mais potente. Então, eu acho que essa necessidade de resistência, ela encontra uma matriz muito grande nos corpos pretos que estão nessa cidade. Dentro das casas, dentro das famílias, dentro da militância. É coletivamente que a gente lida com o retrocesso. Porque, por mais que politicamente tenham ocorrido vários retrocessos, os avanços que aconteceram, eles não começaram agora. E quem está envolvido na luta pela persistência e pela renovação das nossas bandeiras, não são só as pessoas que estão representadas politicamente dentro das casas do Congresso. É dentro da casa das famílias, é nas comunidades. É nas comunidades que a gente vai encontrar a possibilidade e as chaves que eu já tenho visto sendo extremamente utilizadas para avançar. E isso que você colocou, Amanda, eu achei muito interessante, é falar de futuro. Nós somos o futuro. É isso. O futuro é preto, gente. É isso.
Perguntas? Boa tarde a todo mundo. Como que Lucas está aqui, eu sempre estou na frente falando sobre a questão dos negros, né? Primeiramente, eu cumprimento essa plateia maravilhosa. Eu sou haitiano. O Megapop do MASP também foi o primeiro estrangeiro para trabalhar nesse lugar. Até que eu saí na Veja, fico meio populoso aqui, né? Então, sobre a história que foi contada pela professora Odelina, e a professora e o professor também, seria mais com os professores que estão aqui também, eu queria encorajar esse trabalho. Esse trabalho tem uma eficácia. Essa eficácia está na minha vida. Eu sou um desses haitianos que passou pela fronteira do Acre. Eu cheguei em Santa Catarina, onde que eu fui acolhido pela população catarinense, fui bem recebido. Então, obtive a oportunidade de frequentar o programa de Antonieta de Barros, que foi a primeira deputada do Brasil, dentro da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Então, eu fui um menino até 21 anos, eu descobri que eu era negro 21 anos, aqui no Brasil. Então, e por isso que esse trabalho, como que você sempre falou também sobre pelas pessoas negras dentro dessa sala e as pessoas não negras, nós temos que respeitar os antigos. Porque esse momento que nós estamos aqui, Luiz Gama, e tantas pessoas, Cândido Portinari e João Cândido, e Antonieta de Barros, e outras pessoas deram a vida também, Martin Luther King, e outros deles negros, porque todos os negros mortos, os negros que são encarcerados, são os negros políticos e conscientes. Porque a sociedade na América, ou nas Américas, foi forjada para que o negro não participassem. Então, nós também, as pessoas negras, não negras, nós temos que lutar também para tirar essa cultura de ódio. Porque o sistema nos divide para reinar sobre nós. Então, nesse momento, se eu estou aqui, esse menino que saiu perdido após o terremoto, ali que Antonieta de Barros também, que estava lá no Morro do Mocotó, em Santa Catarina, que matava os pretos. Antonieta de Barros, mesmo que ela pobre, ela criou uma escola normalista, educavam os pretos dentro das favelas. Desse programa Antonieta de Barros que eu descobri minha negritude, agora estou cursando Direito, estou no 3º ano, eu estou aqui fazendo curso, procurando entender sobre essa lei também, repassando com minha comunidade, a comunidade haitiana que nós temos, a União Social dos Imigrantes Haitianos, para que nós possamos crescer. Não só a história deveria ser contada pela dor do opressor, nós temos que nos valorizar. Eu sempre digo, o momento que outra pessoa diz que eu sou superior, eu sou loiro, tenho olho azul, eu sou isso, eu falo da Núbia, do Oxum, do Tutankhamon, o que a África contribuiu pela história da humanidade. Diz, se você tem sua própria história, eu tenho minha história também, fica na sua, eu fico na minha. Respeita a minha, eu respeito a sua. É isso. Para terminar, o tempo é curto, não para de lutar. As histórias têm eficácia. Como dizia Haile Selassie da Etiópia, a memória do povo é muito maior que a folia dos tiranos. Tem um autor desconhecido brasileiro que dizia, por enquanto o leão não sabe falar, a história sempre será contada pelos caçadores. É o momento que nós temos que falar. Muito obrigado. Boa tarde a todos, eu sou Juvenal Pereira, sou jornalista, trabalhei na grande imprensa há muitos anos e estudo e venho documentando a cultura negra e os negros desde 1968 em Belo Horizonte, e eu viajei o Brasil inteiro e tenho por volta de 40 anos de fotografar os negros brasileiros. E estudei na USP nos últimos 7 anos, no programa da terceira idade, e fui aluno da professora Dilma, e junto com ela criamos o programa Revelando a África, que vai ao ar pela Rádio USP no próximo mês. Então, é um
um local onde todas as pessoas, principalmente na área acadêmica, a gente está escolhendo essas pessoas, eu e a Dilma, essas pessoas falam sobre a expertise delas, como vários outros professores, e a gente está querendo lançar esse programa no Museu Afro, que a gente já conversou com o Emanuel. Então, essa é uma notícia que talvez seja mais um ambiente para se falar sobre a África e sobre nossa história. Muito obrigado. Bom dia, vou tentar ser rápida. Sou professora da rede, meu nome é Juliana, da rede municipal, e estou angustiada, estou assim, em êxtase pelo momento, né? Nós estamos no MASP, não é qualquer coisa. E aí, eu acho que, partindo do exercício inicial, Renata, né? Que a Renata propôs, de pensar, já se colocar nessa realidade racista que a gente convive, nesse contexto, a minha reflexão aí para a gente pensar junto é, dentro do contexto, né, educacional, e aí bem diretamente para as meninas que atuam, a gente sabe que boa parte do movimento formativo, como professora da rede que já atuou nesse movimento formativo da 10.639, de todas as formações que foram ofertadas aí ao longo do tempo, a boa parte dessas formações a gente percebe que elas ficam muito ainda no campo do âmbito dos profissionais que recebem a formação. A gente tem muitos projetos, né, muitas coisas que já aconteceram, mas o que a gente percebe muito é que, dentro desse contexto que a gente precisa se posicionar e precisa entender em que sociedade nós atuamos, eu acho que o desafio maior, eu queria que as meninas compartilhassem a experiência delas, de como é a atuação junto aos professores, tendo em vista que, muitas vezes, eles não conseguem levar essa formação para o âmbito da sala de aula. Isso é um grande desafio. Às vezes, a formação ainda para no professor e a discussão, às vezes, não avança, porque, se a gente não se coloca e não se reconhece como dentro de um contexto de uma sociedade racista, a gente não avança. E que as meninas falassem um pouquinho dessa experiência e que a professora Edneia falasse um pouquinho dessas três possibilidades que ela apontou na apresentação dela. Tudo bem fazermos blocos de 3 perguntas? Para vocês, tudo bem? Sim. Mais alguém? Aqui, ó. Bom dia a todos. Sou professor da rede pública municipal também, professor de História. E eu, fazendo uma pauta na última pergunta, na primeira pergunta que foi respondida, eu penso que, quando nós buscamos, e aí vem o grande mistério, a grande coisa no Brasil e na América, que é: o negro não tem direito à memória. Não tivemos esse direito à memória. A grande dificuldade que temos hoje, né, de buscar a memória negra é porque eu não sei de que linhagem eu venho. Se eu perguntar para um descendente de chinês, de japonês, de italiano, ele consegue contar a cronologia familiar dele, e nós não temos esse direito. E eu percebo que, no momento que nós trazemos essa luta para dentro da escola pública, para dentro da academia, o retrocesso vem com toda a força para cima. E a pergunta é: como nós fazemos hoje, e aí é uma provocação para nós, professores mesmo, para sair dessa ideia de que conhecimento se produz na academia e ir buscar nos terreiros, nos movimentos populares, nas escolas de samba, que foram, primeiro, escolas, antes do samba, porque quem vai lá na Rosa de Ouro vê todo um cronograma de escola formativa lá, quando começou, e como a gente buscar esse conhecimento e transformar isso em conteúdo dentro do currículo escolar. Porque essa é a provocação que eu estou procurando. Como a gente vai buscar a nossa memória, o direito à memória, esse que a gente tem negado todo o tempo, para que valorizemos isso dentro da escola. Porque, quando o livro didático diz, ele mostra a história africana, a história negra, ou como miséria, ou como escravo. Quais são as outras memórias possíveis? Bom dia a todos. Eu sou professor de História da Rede Municipal. Adorei a palestra, mas
Eu queria fazer uma pergunta, mas também, ao mesmo tempo, para a plateia, para todos. A Edneia começou com uma fala muito interessante, que é a questão da consciência, né? Quem sou eu? Né? Nós, o brasileiro em si, de modo geral, nós não afirmamos que somos negros, né? Até no registro de nascimento, na hora de registrar a criança, se ela não nasceu escurinha, pretinha, né? Ou está uma corzinha mais ou menos, né? Uma corzinha não é branca, mas também não é branca, mas também não é uma corzinha como é que o registro de nascimento vai colocar parda, branca? No meu é branco. Então as pessoas também às vezes elas não se identificam como negras, né? Porque o cabelo é liso ou porque não é liso. Então as pessoas têm que ter consciência. A partir da transformação social, é ter consciência de quem somos nós de fato. Que, genuinamente, ninguém aqui é branco. E, de fato, assumir quem é. Esse é um ponto fundamental. E outra coisa, quando a gente vê alguém no poder, ou um cargo elevado, e que não é branco, todo mundo se incomoda. Se você é um diretor de uma empresa e é negro, a pessoa se incomoda. Se você é um professor negro, também se incomoda. Se é um diretor negro, também incomoda. Mas se você é o faxineiro, tudo bem. Se você é o taxista, tudo bem. Se é a cozinheira que faz comida gostosa e é baiana, tudo bem. Mas se você foge disso, incomoda. Então, a questão é da consciência de quem eu sou e não ser muito hipócrita, né? Porque a gente é hipócrita. Eu até me coloco como também, porque a gente tem que assumir quem somos. Todos, não é só aquele que tem cabelo encaracolado ou uma pele mais escurinha. Todos, de fato, somos um pouco afro ou muito afrodescendentes. Todos. Nós somos uma nação negra. Ponto. A partir dessa consciência, nós chegamos a não ser mais explorados como somos atualmente. Porque é diferente o branco pobre e o branco negro. Mas quem somos nós? É uma questão de refletir. Obrigado. Primeira coisa, eu atuo numa organização que é a Ação Educativa. A Ação Educativa é uma organização da sociedade civil que, desde 94, atua no campo dos direitos humanos, enfrentando as desigualdades e pensando em como atuar na questão da juventude, educação e cultura. Então, é bom dizer que muito do trabalho que eu desenvolvo hoje é parte desse lugar. E todos os trabalhos que nós desenvolvemos no campo da educação em relações raciais sempre começa dentro da escola e a intenção é que volte para a escola. Então, os 3 caminhos que eu indiquei foi porque, a partir de 2003, com a 10.639, um grupo de pesquisadores que tinham vínculo com a ação educativa começaram a percorrer escolas do Brasil inteiro para identificar o que essas escolas estavam pensando, como é que essas escolas pensavam em atuar a partir dessa lei. E esses 3 caminhos que nós identificamos foram o caminho que as escolas nos disseram, que precisava trabalhar a questão da valorização da cultura negra, precisava ter uma abordagem curricular. E, quando eu falo em abordagem, é a abordagem e organização curricular que permitisse articulação de saberes e que essa educação tinha que ter uma característica antirracista. Isso quer dizer romper com o silenciamento. No meio disso, gestão democrática. Porque não adianta, e aí já respondendo também a outra pergunta, não tem como a gente pensar nessa construção da educação antirracista sem pensar em formação, sem pensar em formação de formadores. Porque o que acontece essa coisa, esses projetos, esse trabalho que inicia e não vai para frente, é porque a gente ainda não seduziu nem o coração, nem as mentes dos gestores. E os gestores que buscam fazer essa diferença, e conheço vários, e fui gestora por mais de 10 anos da minha vida, e é muito difícil, é muito solitário. Ele precisa de ter argumento. Então, você construir
Esse processo todo de formação quer dizer consolidar possibilidades de argumentação para que essa gestão perceba que a rotina que é estabelecida para a escola, a formação que a gente constrói, pensando em instrumentos metodológicos, também precisa dialogar com essa educação antirracista. O professor ele precisa de saber que, enquanto ele está fazendo sua observação, planejando as suas ações, avaliando o seu trabalho, ele está comprometido com uma visão de mundo que é transformadora, de uma educação que é a educação que ele recebeu. Eu me lembro muito bem, formada no meu ensino básico durante o governo militar. A educação que o governo militar construiu, ela ainda é referencial no Brasil. Essa educação eurocêntrica, ela vem lá da ditadura, e olha que, se a gente pensar o que acontecia antes de 64 no Brasil, no campo educacional, nós veríamos que tem possibilidades imensas de avanço. Havia muita coisa sendo gestada. Então, nós temos que lidar hoje com possibilidades. Precisamos divulgar o que as escolas estão fazendo. E essas escolas que estão fazendo, a gente precisa jogar um holofote enorme, porque esse trabalho elas estão construindo, já respondendo ao professor, a partir do mapeamento da presença negra no seu território. A primeira coisa que eu tenho visto, e eu tenho visto isso acontecer de um jeito bem interessante, o Quilombagem faz isso muito bem, que é você pensar no quanto o avanço tecnológico, e quanto a informática, enquanto as redes, elas podem contribuir para você construir essa educação antirracista. Eu vou dar um exemplo só. Em Santo André, nós participamos de um processo no ano passado que tinha essa experiência, que é cada unidade escolar levantar no seu entorno qual é a presença negra. E esse mapeamento vira um mapa colaborativo. E esse mapa colaborativo, que dialoga com a comunidade, também é o material que os professores utilizam. Se eu estou numa comunidade, eu falo, mas aqui não tem nada. Tem nada. Os pais nem são pretos, para dizer a verdade. Aí eu olho e falo, tem uma roda de samba, tem uma capoeira aqui, tem um grupo que se reúne, tem um negracinho aqui do lado, tem um povo com os cabelos coloridos, que parece que estão fazendo uma coisa, tem grafite. Eu preciso mapear esse conhecimento. E eu tenho que fazer isso na minha comunidade, na minha rede municipal, no meu estado, no meu país. A partir do momento que eu mapeio isso como um material de estudo, de pesquisa, e esse material dialoga e invade e se apropria do meu currículo, porque o currículo é vivo. Ele não é morto, ele não é aquele documento que fica guardado na gaveta, na memória. Ele é vivo, ele se transforma, e quem transforma é a comunidade escolar. Então, a primeira coisa é construir, a partir desses instrumentos que os próprios estudantes têm trazido, essas transformações estéticas que nós temos visto. Gente, isso é material para todas as áreas de conhecimento. Ontem eu passei em frente a Martins Fontes, que é lá perto da ação educativa, olhei na vitrine e fiquei pasma. Estava lá a Angela Davis, Chimamanda. Falei, o que esse povo está fazendo aqui? Na vitrine? Será que o movimento dos feminismos negros, a discussão que as mulheres negras têm feito, não está impactando lá aquela e todas as outras livrarias, os lançamentos? Quantos anos demorou para a Angela Davis ser lançada aqui? Qualquer grupo hoje que se proponha a discutir com as jovens mulheres negras feminismos vai ouvir falar de Audre Lorde, Bell Hooks. Elas falam assim, ó, pá, 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 que nem eu fico lá. Lélia Gonzalez, vocês conhecem também? Raquel Nascimento, vamos trocar? De onde que está vindo isso? Então, existe um movimento acontecendo, e assim, obrigado, redes sociais. As influenciadoras, os influenciadores estão lá,
Estão lá, estão escrevendo, estão produzindo, tem os blogs, tem Ireti, tem Família Trindade. Olha o campo. Gueledés. Eu acho que agora o que a gente precisa é se apropriar desses saberes que nós acabamos tendo acesso e transformar isso em argumentação para o espaço em que a gente atua, porque a escola é campo de batalha, gente. É campo de batalha. Então, a gente tem que chegar lá armado de saberes, de conhecimento. A gente tem que chegar na sala para disputar essas narrativas. Uma coisa muito necessária, em cima da fala que você trouxe, é esse quesito raça-cor, ele serve para a gente exigir política pública direcionada. É luta. O que é preto para mim não é o que é preto para o IBGE, mas eu preciso desse dado. O movimento negro ele precisa dos dados para a gente reivindicar saúde, políticas de saúde, para mostrar que essas políticas de saúde não é para um, para dois, para três, é para um povo inteiro. E a gente precisa saber quantos somos, onde estamos, nem se for para assustar depois, mas a gente precisa. Tá? O Ireti, acho que foi trazido aqui para mostrar para vocês uma possibilidade concreta de realização, de implementação da lei na sala de aula. A gente trabalha com uma perspectiva bastante prática. Essa prática não está deslocada, evidentemente, de um pensamento teórico. Eu acho que esses avanços que têm sido feitos na academia, há algum tempo já significativo, eles têm uma relação muito forte com a implementação da política pública de acesso. E eu acho que a gente precisa valorizar, assim, que bom que eu estou na universidade agora, fazendo parte de um programa de pós-graduação, né, de uma universidade reconhecida, que bom que outras pessoas estão fazendo isso, e que bom que a gente está produzindo pesquisas de relevância. Essas pesquisas têm conexão com uma realidade concreta dos negros no Brasil ou da população na África. Acho que a gente precisa unir as duas pontas, como eu disse antes. Então, a gente não pode, não deve, isso tem que estar fora de cogitação, negar a importância, por exemplo, de uma Ialorixá, né, ou de uma produção de um artista como o Aguinaldo, ou a Maria Auxiliadora, ou outros acadêmicos como a Lélia Gonzalez, que também era militante, ou como Clóvis Moura. Eu acho que essas coisas estão associadas, a gente não precisa diferenciá-las. Elas fazem parte do mesmo projeto, que é um projeto de uma sociedade que é antirracista, né? E aí eu acho que o Ireti ele tinha muito isso como perspectiva. Tinha, por exemplo, eu, que sou uma pessoa que estou ligada à academia e que o meu contato com todo esse movimento foi um contato acadêmico, e tinha o Pinguim, que é meu mestre de capoeira, entende? E o meu saber não é hierarquizado em relação a ele. Inclusive, se eu fosse hierarquizar, o saber dele seria muito superior ao meu, como muitas vezes eu acho que, de fato, é. Então, essa relação ela não é uma relação de diferenciação. Acho que a gente pode colocar elas juntas, e elas contribuem para o trabalho na escola ser melhor. E a outra coisa é que essas ações, elas são ações de disputa, elas não são ações fáceis, tem toda a estrutura da escola para lutar e para engajar nisso também. Só que aí eu acho que é importante a gente desenvolver novos métodos, como, por exemplo, da escutativa, né, de um diálogo, né, um processo de disputa e concessão que faça com que esse conteúdo entre na escola. As pessoas também precisam ser transformadas, os professores precisam ser transformados. Eu não tinha nenhuma reflexão sobre racismo, porque a minha família não é uma família ligada a movimento de cultura, nem movimento intelectual, uma família
trabalhadora da periferia de São Paulo, e eu só fui ter contato com isso depois de velha. Você percebe que a gente precisa, todos nós, nos educarmos. Eu não nasci com essa consciência. E as pessoas também não. A gente precisa ter uma política de trabalhar com as pessoas que não têm uma reflexão, eu acredito que a educação está nesse campo também, tem esse papel pedagógico de também ajudar, apoiar o professor que está na escola com você e que ele vai falar os maiores absurdos racistas e acontece, eu também já fiz isso, né? E a superação disso é que me fez ser a pessoa que eu sou hoje. Então, a gente tem que estar num trabalho de apoio, de estar com o outro e de desenvolver ações que elas podem começar pontuais, mas, se você acreditar, ela vai transformar a realidade do espaço que você está. Então, às vezes, é isso, levar uma pessoa na escola, uma pessoa da comunidade. Esse trabalho com comunidade é super importante. Precisa criar rede, a gente tem que se apoiar, a gente não trabalha sozinho. Então, buscar parceria e fazer ações que, às vezes, é um conto. Você leva um conto, uma mitologia do orixá, uma história africana, um autor afro-brasileiro para a sala de aula, e aquilo já vai mudar. Uma pessoa, duas, um pai, vai se associando com essa rede. O trabalho ele não é imediato. A gente vai. É isso que eu estou tentando mostrar também. Essa luta que veio de antes, ela vai construindo os pilares, né? A gente vai se desenvolvendo sem se desanimar, entrar nessa realidade que é a realidade de vocês, que é uma realidade escolar, e se apropriar do que tem sido produzido. Muita coisa tem sido produzida. Olha, hoje aqui a gente vai trabalhar com uma coleção de cultura material afro-brasileira. Ela está aqui no MASP. Então, assim, essas possibilidades a gente precisa reconhecê-las. E a gente precisa saber trabalhar com elas, e, sabendo trabalhar, levar para a escola, se associar com outras pessoas, fazer esses trabalhos locais e acreditar que isso é possível de transformar, né? de levar para a sala de aula. Inclusive, essa memória, a memória das religiosidades afro-brasileiras, a memória desses artistas africanos e afro-brasileiros que estiveram aqui no Brasil. E aí, para concluir, eu quero pensar que, assim, a cultura brasileira é uma cultura afrodescendente, mas negro no Brasil não é todo mundo. Então, assim, todos nós, a gente foi civilizado. Uma das matrizes civilizadoras do Brasil é a África. Então, não tem como ser um negro e um brasileiro, branco ou negro, sem ter isso como constituinte da sua formação no Brasil. Agora, o fato dessa cultura ser afrodescendente não significa que todos nós somos negros. E isso é importante reconhecer também. Porque, quando a gente reconhece isso, a gente reconhece por que menos negros estão na universidade. Eu entrei na USP, eu era a única aluna negra do meu ano. Então, assim, a gente precisa reconhecer que existe essa diferenciação, e que essa diferenciação ela se transforma em política de acesso. Então, a população que é negra tem menos acesso à educação, à saúde, a todos esses problemas que vocês já devem saber, morrem mais, né? Então, isso é um dado que está ligado a um preconceito de marca, que é como a maneira como o Brasil caracteriza nós que somos negros, né? Então, existe um fenótipo para isso. Ser negro embora a gente não gostaria, eu imagino que todos nós, todo mundo tem o ideal de sermos uma raça única, a raça humana, mas a verdade é que a gente é diferenciado a partir da cor da nossa pele. E essa diferenciação ela se promove em relação a posições sociais. Então, negro no Brasil não é todo mundo, mas a nossa cultura, certamente, eu concordaria que a nossa cultura é afrodescendente. Então, não existe a possibilidade de ser um branco no Brasil e não ter um pé na África. Em primeiro lugar, eu acho que o Brasil é um país católico, fortemente católico. Antes de ser um país evangélico, antes de ser um país afrodescendente. Porque na escola, a gente aprende a ser católico. Na televisão, a gente aprende a ser católico. O PM diz que a gente deve ser católico. Então, a gente carrega esse estigma de ser católico para sempre, né? Essa forma de ser católico. Quando você vai para uma religião como a minha, afrodescendente, quando você se encontra na festa de caboclo, em que o caboclo pede para a gente rezar
crê em Deus Pai, né? A gente vê como é que é confuso essa linha. Ainda falta bastante para a gente, como pessoa, como ser humano, para entender o que são as religiões afrodescendentes. E, para isso, a gente vai precisar, como disse a minha amiga, coragem, muita coragem. Muita coragem. A gente, para falar de afrodescendência, a gente vai tomar muito cascudo, a gente vai apanhar muito, a gente vai tomar muito tapa na cara. Nenhum diretor quer afrodescendência na escola, nenhum diretor. Então, vai ser sempre uma batalha para cada professor dizer, mano, isso é importante, isso aqui é a história daquela criança ali. Nenhum diretor vai querer as culturas afrodescendentes na escola. O que são as culturas afrodescendentes? Ele não quer o funk, ele não quer o pagode. O professor, na área que eu moro, ele aceita o sertanejo, mas ele não gosta do funk. Aí eu pergunto, horas, por quê? Aí ele fala, não, porque o funk fala muito palavrão. Aí eu pergunto assim, a senhora já ligou a televisão às 6 horas da tarde? Às 7, às 8? A trepada vai aumentando o horário, o bicho vai pegando, vai ficando mais feio. E que tipo de reação você quer esperar da escrita das crianças, né? O poeta escreve aquilo que ele vê ou aquilo que ele sente. E o que a gente tem de informação, o que a gente recebe de história, é isso. Então, nós, educadores, professores, temos obrigação de fazer essa luta, como disse as moças aqui, né? Essa obrigação de trazer para dentro da escola essa cultura negra, né? A gente tem exemplos, para dar um exemplo de escola formal, com uma identidade afro-brasileira, a gente pode pensar na escola da Mãe Hilda, né? Que é a escola lá do Ileaê, né? Que ela é focadaça nessa história afro-brasileira. Ela ensina Iorubá, né? Ela ensina os rituais do candomblé, ela ensina os toques do candomblé, mas essa história, e não é uma escola criada para 20 de novembro, para formar espetáculos. Não, é uma escola com um currículo educacional que segue uma história e, como língua, coloca o Iorubá também, porque a gente aprende espanhol. E que espanhol é esse que a gente aprende, né, gente? A gente aprende inglês. E que inglês é esse que a gente aprende? Né? Se a gente vai até a 14ª, a 12ª série com o inglês que a gente tem na escola, a gente não fala nem na esquina inglês. Nem na esquina. A gente tem que pagar um curso de inglês, a gente tem que pagar um curso de espanhol se a gente quer aprender outra língua. Então, a gente aprende línguas que a gente não vai falar, a gente aprende sobre coisas que a gente não vai usar, a gente aprende uma história que não é a nossa e a nossa história a gente vai ter dificuldade. Então, professor, procura a Mãe Hilda, procura a história da Mãe Hilda, a história do Ileaê, como é que eles formaram aquela escola ali no bairro deles, e como é que essa escola sobrevive ainda hoje, e como é que a Bahia virou exportação. O Ileaê virou exportação, virou material de exportação. E ninguém sai do Ileaê sem saber história. Sabendo história, né? Sabe tocar, sabe dançar, mas sabe história. Se a gente dizer, mas dançar e cantar, para que dançar e cantar? Pô, vai na minha escola, na escola que eu estudei Mozart, eu estudei Beethoven, eu estudei Strauss, Schumann. Cara, para quê? Para que eu vou estudar Schumann? Eu me formei em música estudando Schumann. Para que eu vou estudar Schumann, gente? Para fazer um evento como o evento de Paraisópolis, né? Onde as crianças vão aprender a tocar violino, mas não pode comprar um violino. Alguém sabe quanto custa um violino? Alguém sabe quanto custa um violão? Um instrumento de qualidade? Então, assim, é uma coisa que sempre é para distanciar aquela criança da sua ancestralidade. E eu acho que o grande fator, a grande importância da Lei 10.639 é retornar para nós essa ancestralidade, retornar a nossa história, retornar a história dos indígenas brasileiros, dos povos da floresta e a história dos povos afrodescendentes. Então, eu acho que é isso. O mais importante é a gente estar insistindo,
porque vai dar trabalho. A gente tem um curso que se chama Identidade Cultural Brasileira, como eu já falei, e a gente ensina desde do primeiro homem, né, que não é um primeiro homem, é uma mulher, né? A gente fala insiste que esse é o primeiro homem, mas a Luzia não é homem, não, né? Não. Então, assim, a gente fala que é do primeiro homem, mas não é. Então, a gente fala desde a primeira mulher até os dias de hoje em África. Então, quando as crianças, quando os professores veem prédios na África, gente, não é para estranhar prédio na África, gente. Não é para estranhar. Não é para estranhar hospital na África, não é para estranhar, mas é comum. Infelizmente, essa é uma ignorância comum, infelizmente, né? E como é que a gente vai desvendar, como é que a gente vai cavucar, como é que a gente vai chegar no fundo desse poço, né? É insistindo, é lutando, é brigando com a diretora, porque, como diz, vai ser, como diz o antipático da sala de aula, né? Da sala dos professores. E isso vai ser uma coisa comum em quem quer fazer essa luta durante os próximos 10, 15, 20 anos. Até lá a gente resolve o problema. Eu gostaria de me desculpar com os 2 professores que levantaram a mão, mas o Lucas já me disse que o nosso horário está apertado, que nós devemos encerrar agora. Então, eu sugiro para que vocês falem com os palestrantes assim que nós encerrarmos aqui. Nós vamos ter um momento de pausa, tudo bem? Eu vou passar a palavra para a Edneia, para a Amanda e para o Vitor, para que eles se despeçam de todos, e depois para o Lucas, que vai passar alguns recados para a gente. Eu só vou agradecer mesmo. Foi muito bom, dá vontade de ficar mais tempo só conversando com cada uma das pessoas que estão aqui, conversando com você, do Haiti. Quero saber tudo. Mas, gente, olha, obrigada, Vitor, obrigada, Amanda, obrigada, Renata. Foi lindo estar aqui, foi muito forte participar disso com vocês. Estou saindo renovada, gente. Muito obrigada. Eu quero encerrar com uma provocação, que é uma provocação em termos de representação da população negra, não só no discurso, mas também nos lugares de poder. Eu acho que é importante que a gente esteja aqui no MASP conversando sobre isso, mas acho que é importante também a gente se perguntar quantas pessoas estão ocupando espaços em que a agência da transformação dessas políticas seja realmente possível. O Vitor citou que, às vezes, as pessoas estranham quando veem diretores como negros. A equipe do IRETI toda é uma equipe de profissionais negros. E é uma equipe de profissionais negros porque somos bons profissionais. Somos pessoas que estudamos, que somos competentes nas nossas áreas, que têm muita trajetória nos seus campos de atuação. Isso não deve ser um estranhamento. Se tem pessoas atuando nesses lugares, as outras pessoas precisam reconhecer que a gente é bom para estar aqui, né? É difícil, porque também não quero parecer pedante, assim, uma pessoa que sabe tudo, não sou, ainda tenho muito que aprender, mas eu gostaria de deixar essa provocação, que é o quanto vocês reconhecem no ambiente de vocês pessoas negras que ocupam esses espaços de poder, e qual que é a agência dessas pessoas para transformarem as realidades onde elas atuam. E isso é uma coisa que faz parte dessas ondas institucionais de valorização do negro que eu estava falando para vocês, porque a gente está sempre no discurso, a gente é um ótimo tema, mas eu quero que a gente seja também ótimos agentes da nossa própria atuação. E eu falo isso porque o IRETI, por exemplo, comentei com vocês que a gente já não tem financiamento, mas porque também me sinto uma profissional que várias vezes não tem um lugar de atuação, como muitas outras de todos nós aqui devemos ter. Então, eu estou falando isso também para a gente criar uma rede em que a gente consiga se apoiar, que a gente consiga se valorizar, dar valorização um para o outro e fazer essa disputa, para a gente não ser só o agente do discurso, mas ser o agente que está no lugar de poder, na gerência, nesses espaços, não só como a representação, mas como a atuação também.
Eu quero agradecer essa presença. Assim, eu fiquei muito emocionada, já falei várias vezes. É muito bom estar numa mesa com a Edneia e com o Vitor. Eu me sinto muito jovem perto de toda essa luta, mas eu reconheço na minha atuação esse trabalho que foi feito anteriormente, que fez possível eu estar aqui, e eu me sinto aqui com muita qualidade também. Essa qualidade não é minha, ela é uma qualidade de todo mundo que produziu antes e que hoje deixou mais fácil, está muito mais fácil. Eu acho que a gente precisa reconhecer que está muito mais fácil para a gente acessar material, colocar isso na sala de aula, porque muita gente já trabalhou para que isso acontecesse. Então, quero agradecer essa oportunidade, me sinto muito privilegiada e emocionada de estar aqui com vocês. Eu quero reconhecer também, a despeito de todas as contradições, o trabalho que o MASP tem feito, né, que é um trabalho de tornar essa coleção mais diversa, com outras vozes, o que também é bastante importante, e dizer que a gente precisa também avançar para além da discussão política e começar a trabalhar também temas específicos, não porque a discussão política não seja importante, mas é porque a gente está sempre patinando no mesmo lugar, e a gente precisa avançar. E avançar, eu quero também que a gente trate a cultura negra como se trata a Lygia Clark, sabe? Estudar uma obra. Então, a próxima vez, eu quero vir aqui ouvir sobre uma obra de um artista negro, porque a gente também precisa fazer coisas dessa natureza, né? Renata, muito obrigada pela mediação e muito obrigada mesmo pela presença de todos vocês aqui. Eu fico muito emocionada com isso. O MASP é muito chique, muito chique. É chique mesmo. Quando a gente chegar em casa, a gente vai falar, nossa, falei lá no MASP, sentei no MASP com essas pessoas. Lucas, obrigado pela ideia e por trazer-nos aqui. Eu sou uma pessoa que vivo entre mulheres, né? Eu estou sempre entre mulheres. E, graças a Deus, essas mulheres são sempre lindas, são sempre inteligentes e são sempre transformadoras. Assim foi minha avó, Margarida. Assim é minha mãe, Raquel Trindade. As pessoas que estão aqui. A gente, com as mulheres, a gente aprende um monte de coisa. Inclusive a noção de vaidade, né? Que é uma coisa bem legal e bem difícil de trabalhar. Eu estou muito feliz, gente, muito feliz, emocionado. Eu, de novo, agradeço os orixás por me permitirem mais essa vitória, que é uma vitória para mim. E agradeço às pessoas pelas perguntas, agradeço às parceiras pelos esclarecimentos. E eu agradeço tudo, né? Eu agradeço tudo. Eu agradeço tudo porque tudo tem que ser agradecido. Olorum Absifu, Modupé, Adupé, Colofé para quem é de Colofé, Motumbá para quem é de Motumbá, Mucuyu para quem é de Mucuyu e a benção para quem é de a benção. Valeu, obrigadão. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade. Muito obrigada, Lucas. Muito obrigada a todos vocês, né? A Edneia, a Amanda, o Vitor. Eu realmente me sinto uma privilegiada, porque, como a Amanda já muito bem disse, e eu disse no início da minha fala, eu reconheço este espaço, este momento, como fruto da luta de homens e mulheres negras que estão neste país há mais de 500 anos, resistindo, lutando, construindo, transformando todas as barreiras, todas as violências que estão colocadas para a população negra. E estar aqui é, de alguma maneira, colher
o que os meus antepassados plantaram e plantam todos os dias, e eu espero ser digna de todas essas plantações e também plantar todos os dias para que as próximas gerações estejam aqui discutindo outras questões, né? Discutindo não mais a necessidade de ser reconhecido, de ter sua história reconhecida, sua história vista e trabalhada nas salas de aula, mas sim discutindo como artistas, como diretores, como curadores, como pessoas que, de fato, ocupam todos os espaços da sociedade brasileira. Muito obrigada. Lucas, a palavra é sua. Bem, obrigado a todas e todos. Eu tenho vários recados para passar. O primeiro deles é que a gente vai oferecer um café para todo mundo que está aqui. Então, sanduichinho, bolo, café, suco. Atrás da loja, as meninas vão conduzir quem for tomar o café. Todo mundo ganhou um adesivinho, né? Esse adesivo é o ingresso para vocês poderem entrar, sair, entrar de novo em todas as exposições do museu ao longo do dia. Então, fica aí o convite. Nem todo mundo ganhou a fitinha vermelha, né? Quem está com a fitinha tem a prioridade de participar dos grupos de trabalho. Peço desculpas, mas a gente tem um limite de... A gente acha que 25 pessoas é o limite de como trabalhar com uma roda, né? De pessoas no nosso formato. Então, quem tiver a fitinha, toma o café e depois a gente se direciona para os lugares onde vão acontecer os grupos de trabalho. Sendo que o grupo de trabalho do Vitor vai acontecer aqui, né? A gente vai montar uma roda com os bancos todos que a gente tem aqui atrás da cortina. A Edneia vai fazer um grupo de trabalho lá no hall do primeiro andar. Tem 2 mesas vermelhas com material, aqueles caminhos todos que ela sugeriu na fala dela. E a Amanda vai fazer o grupo de trabalho dela lá no segundo andar e vai usar a parte da coleção que está em exposição. Acho que vai ser muito bacana. E aí vamos tentar se distribuir proporcionalmente, assim. Se tem 3 pessoas da mesma escola, vai uma para cada um, acho, porque aí dá para depois trocar figurinha, né? E eu vou estar correndo de um grupo para o outro. E depois que os grupos acabarem lá para as 2 e pouco, ainda vou ficar aqui pela entrada do museu para quem quiser conversar, trocar uma ideia sobre aquele lance da plenária ou de pensar em como desenhar esse programa para o ano que vem junto, em conversa com vocês, professores, tá bom? Certificado por e-mail até o fim do mês. Não adianta escrever antes, que eu não vou mandar para ninguém antes. É para todo mundo junto, tá bom? Obrigado, bom café para todo mundo.